O ano é 2001. Você se vê rodeado de colegas no recreio, em uma discussão intrincada sobre o entretenimento audiovisual oferecido pelas concessões de televisão pública, especificamente nos horários matutinos. Eis que Pedrinho e Bira divergem em um tópico peculiar. Pedrinho defende que Pokémon é muito mais legal e usa como seu principal argumento seu Game Boy, onde contém uma run de Pokémon Red completa, com todos os monstrinhos da primeira geração em seu auge e glória. Os outros colegas ficam extasiados. Porém, Bira, muito confiante, defende que Digimon é mais intenso e oferece uma trama mais emocional. Confiante de seu argumento, mostra apenas um Tamagotchi, um dispositivo de bolso em que ele cultiva uma criatura de aspecto dinossáurico, ostentando um nível de evolução máximo, o nível adulto. Nesse momento você fica confuso e surgem mais perguntas. Qual é a história de Digimon? Qual é a história de Pokémon? Onde o Power Word se encaixa nisso? Quem veio primeiro? Quem faz mais sucesso? Em que isso afeta o Grêmio? E por que Digimon é a melhor franquia de monstrinhos de bolso? Hoje eu vou contar tudo isso pra você, depois da vinheta. Se você é da galera que cresceu vibrando com as aventuras eletrizantes de Digimon na Globo ou embarcou na jornada de Pokémon na Record, então é a hora exata para você reviver esses momentos, que são momentos épicos, aqui no canal do Arqueiro Cosmo. Eu sou o Will e estamos mergulhando na nostalgia dessas duas franquias lendárias. E antes de mais nada, se você curtiu Digimon e Pokémon, não perde seu tempo. Já deixa um like, se inscreve no canal e bora trocar ideia nos comentários no final desse vídeo. Queremos saber qual é o seu lado nessa treta. Bom, eu sei que você deve estar se perguntando o que aconteceu naquela treta do recreio de 2001. Não? Você não está se perguntando? Pois então, eu vou lhe contar mesmo assim. Bira se aproximou do nosso grupo e contou-lhes uma história que eu vou contar pra você agora. A história de como surgiram as duas franquias e de como elas tinham características tão distintas de um mesmo público. Bom, por incrível que pareça, essas febres nasceram quase que juntas, no mesmo ano e no mesmo país. E é claro que eu estou falando de Alemanha 1945. Porra, menor! Brincadeira, pessoal. Eu me refiro ao Japão, 1996. Esse ano surge um conceito, o Tamagotchi, uma junção das palavras tamago, que meio que literalmente é ovo em japonês, e watch, que seria relógio em inglês, mas com aquela malemolência e pronúncia japonesa. Ele foi criado pela empresa japonesa de brinquedos Bandai, nesse mesmo ano de 1996. Uma empresa que você deve conhecer muito bem, se que você conhece ela, não me engana. Afinal, ela tem uma excelente relação com vários animes famosos, como Dragon Ball, até produzindo jogos icônicos, como o fabuloso Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi 3, de PS2, dito por especialistas em gameplay como o melhor jogo de Dragon Ball de todos os tempos. E sim, eu apelava contra os meus amigos fazendo Ozaru e também apelava pegando Gogeta Super Saiyajin 4. Tente me julgar, eu não ligo. O conceito de Tamagotchi surgiu do desejo de Akihiro Yokoi, um designer da Bandai, em desenvolver um brinquedo que combinasse dois conceitos: o cuidado de animais de estimação com a tecnologia emergente de dispositivos que estava acontecendo naquela época, pois começavam a surgir muitos eletrônicos portáteis. O resultado foi um dispositivo no tamanho de um ovo que apresentava uma pequena tela LCD e dentro havia um pequeno animal virtual que precisava ser alimentado, cuidado e treinado. O sucesso do Tamagotchi foi instantâneo no Japão e não demorou muito, levou a uma febre global, tornando-se um fenômeno cultural e estabelecendo um novo padrão para brinquedos virtuais. O Tamagotchi foi um marco na convergência entre tecnologia e entretenimento, proporcionando aos usuários uma experiência única
de responsabilidade para com um pet virtual. A febre do Tamagotchi, como eu disse, foi um fenômeno global, que varreu o mundo na década de 90. E o Brasil não ficou imune. Lançado inicialmente no Japão em 1996, o brinquedo rapidamente conquistou o coração das crianças e adultos ao redor de todo o planeta. A febre atingiu seu auge, seu pico máximo no final da década de 90, com um número de milhões de Tamagotchis vendidos. Isso é muita coisa. No Brasil, a febre do Tamagotchi foi marcada por filas nas lojas. Crianças levando seus bichinhos virtuais para todo lugar, até para a escola. Foi a criação de uma verdadeira subcultura, dedicada aos cuidados desses animais virtuais. E como malandro é malandro e mané é mané, principalmente aqui no Brasil, havia inclusive espécies de creches para cuidar dos Tamagotchis enquanto as crianças estavam na escola. Tipo, uma pessoa cobrava uma diária ou mensalidade para cuidar dos seus Tamagotchis enquanto você não tivesse com eles. Sei lá, foi pra escola, foi pro cursinho, não vai poder cuidar do seu Tamagotchi, você deixa com uma pessoa, essa pessoa vai cobrar pelo serviço e ela vai cuidar do seu Tamagotchi. O dispositivo deixou uma marca duradoura na memória das pessoas. Até hoje muita gente lembra, era experienciada uma novidade e uma nova responsabilidade virtual. Mesmo após o auge, o legado do Tamagotchi meio que permaneceu vivo, sendo vendido até hoje, inclusive em modelos mais recentes. Porém, ele não era o único joguinho virtual que envolvia o cuidado de criaturas. Nesse mesmo ano, uma empresinha de baralho chamada Nintendo lançaria um jogo. Pokémon, abreviação para Pocket Monsters, monstrinhos de bolso, traduzido para o Tupiniquim, teve seu início no mesmo ano, 1996, quando o designer de jogos Satoshi Tajiri, e Satoshi, inclusive, uma curiosidade interessante aqui, é o nome do Ash em japonês. Se você assistir o Pokémon em japonês, você vai ver que não chamam ele de Ash, chamam ele de Satoshi. Esse cara se juntou com o ilustrador Ken Sugimori, unindo forças para assim criar esse universo inovador. Inspirados pela paixão de infância de Satoshi em colecionar insetos, Satoshi imaginou um mundo onde as pessoas poderiam capturar, treinar e trocar criaturas fictícias, chamadas por ele de Pokémon. Em parceria com a Nintendo, uma empresinha antiga aí, que antigamente fazia cartas de baralho e agora tinha começado a se aventurar em consoles de uso doméstico, eles acabaram também se unindo com a Game Freak e lançaram os jogos Pokémon Red e Green para Game Boy. Isso em 1996 no Japão, marcando o início da franquia, que se expandiria para animes, mangás, jogos de carta, entre muitos outros colecionáveis. Eu inclusive tenho uns baralhos de Pokémon aqui em casa, bastante. Pokémon ele tinha muitos comerciáveis. Até hoje tem. A Pokémon Company usou e abusou da sua marca, assim como os treinadores fazem com seus Pokémons, levando-os à exaustão. O sucesso estrondoso do anime do Pokémon é um marco da cultura pop, especialmente durante a década de 90. As pessoas lembram muito. Ele foi lançado em 1997 no Japão, em 1998 nos Estados Unidos e em 1999 aqui na selva brasileira. O anime foi baseado nos jogos de videogame e nos card games. A trama segue as aventuras de Ash Ketchum, da cidade de Pallet, um aspirante a mestre Pokémon, e seu parceiro Pokémon, Pikachu, enquanto eles viajam pelo mundo, capturando e treinando Pokémons, abandonando eles pelo caminho de vez em quando, derrotando líderes de ginásio, lutando contra a equipe Rocket em todo episódio e participando sempre da Liga Pokémon, a qual eles nunca vencem. Na realidade, o Ash ganhou uma vez. Recentemente, em 2022, ele ganhou finalmente a Liga Pokémon. Só demorou uns 20 anos para isso acontecer. Com a mesma fórmula e sem nenhuma evolução, e pronto, você tem o anime do Pokémon. Todas as temporadas são absolutamente iguais. Porém, fez muito sucesso. E o sucesso foi impulsionado por vários fatores. Primeiramente, a narrativa simples. Não era complicado de entender. Ela era envolvente e cativou as crianças e os adultos. É claro que eu tô falando apenas da primeira temporada, né? Que sim, era realmente uma temporada muito boa. De fato, até hoje em dia, se você assistir, você vai gostar um pouco. Ela é muito boa e parece que realmente vai pra algum lugar. Ela coloca muitos pontos que infelizmente são jogados fora depois, mais pra frente do anime. Porém, na época, ela parecia criar uma conexão que parecia ser duradoura com o público. Além disso, a estratégia de lançamento simultâneo deles foi o ápice. Eles lançavam jogos, cartas colecionáveis e o anime ao mesmo tempo. Isso contribuiu para uma experiência de imersão, que deixava o universo de Pokémon muito mais completo e rico. E a popularidade massiva do Pokémon não se limitou só ao país de origem. Pokémon tornou-se uma sensação global. Em todo mundo as pessoas sabem o que é Pokémon. A icônica música de abertura, aqui no Brasil cantada pela Eliana, esse meu jeito de viver, quem nunca foi igual.
os adoráveis Pokémons e o senso de aventura, aquele senso de estamos indo para algum lugar novo explorar, contribuíram para a construção de uma marca duradoura, que transcende gerações e tornaria-se uma das marcas mais conhecidas e bem-sucedidas de todo o mundo. Mas no ano de 2000, as coisas mudaram um pouquinho. Agora eles tinham um concorrente. Digimon, uma abreviação de Digital Monster. Ele teve sua origem no final da década de 90, quando a empresa japonesa de brinquedos chamada Bandai, que a gente já tinha falado antes, e a Toei Animation, aquela que faz o Dragon Ball e outros animes, como One Piece, se uniram para criar uma franquia inovadora. Inspirados pela crescente popularidade do Tamagotchi, que antes foi desenvolvido pela própria Bandai, e também inspirados pelos dispositivos eletrônicos da nova era, existia uma ideia emergente de mundo digital, bug do milênio, essa coisa toda. As pessoas agora tinham computadores em casa e a internet começava a engatinhar. Eles lançaram os primeiros brinquedos virtuais em 1997, um ano depois do Pokémon. Esses dispositivos permitiam aos usuários criar, treinar e batalhar com suas próprias criaturas digitais. Um Tamagotchi aprimorado. Posteriormente, a Toei expandiu a franquia para o mundo dos animes, com o anime Digimon Adventure. Que você com certeza olhou muito na Rede Globo. Lançado em 1999, agora o anime do Pokémon tinha um concorrente. O sucesso do Digimon Adventure deve-se muito à sua narrativa, que era inovadora e transportou as crianças para um mundo novo, um mundo digital, onde agora elas formavam laços profundos com as criaturas. As criaturas não eram só ferramenta, eles eram amigos, a gente conversava com eles, eles conversavam de volta com a gente. Não que nem os Pokémons que só ficam falando o próprio nome. Essas criaturas eram chamadas de Digimon, e assim como o Tamagotchi, elas tinham várias linhas evolutivas. Se você tratasse elas bem, elas evoluíam bem. Se você tratasse elas mal, elas poderiam evoluir mal. A série cativou muito a audiência ao explorar amizade, coragem e evolução. Os personagens tinham desenvolvimentos complexos. Não é que nem o Ash, que passa 20 anos e ainda é um bobão. Porque ele não o queria como mestre. Retire o que disse! Na série, acontecimentos faziam as pessoas mudarem o seu jeito de pensar e crescerem como personagens, assim como na vida. E apresentava também designs muito marcantes, tanto para os protagonistas quanto para os Digimon. Tipo, olha só esse lobo usando A trilha sonora, não preciso nem dizer, é memorável. E ela era muito épica, tinha a música da evolução e a abertura, que também era muito boa. É uma pena que tenham trocado a abertura no Brasil pela abertura americana, que foi traduzida. E adicionaram uns versos para Angélica cantar com o chapéu do Seu Madruga. Quero ver meu advogado! Para competir com a Eliana, que cantava a abertura do Pokémon e cantava muito bem, inclusive. Isso tudo e o impacto cultural duradouro consolidaram Digimon Adventure como uma referência no universo dos animes, mantendo sua relevância ao longo dos anos, com novas temporadas e novas adaptações, filmes, etc. O Digimon se destacou pela capacidade única de abordar temas emocionais e aprofundar suas narrativas, ao contrário de algumas séries que são focadas no público mais jovem. Pokémon é pra criança. Digimon não hesitou em explorar temas complexos, como amizade, sacrifício, coragem, aceitação e, bom, sair no soco com o Tiranossauro Rex que tem um canhão na mão. Isso não tem como competir. A força emocional do Digimon residia na relação profunda entre os Digi escolhidos e seus parceiros Digimon. Sim, eles eram considerados os seus amigos. Cada temporada explora a complexidade dessas amizades, destacando uma evolução emocional tanto dos humanos quanto dos Digimon. As situações difíceis e os desafios enfrentados pelos personagens criavam um terreno fértil para o desenvolvimento emocional, proporcionando momentos tocantes que ressoavam com os espectadores. Volta e meia me corria uma lágrima. Inclusive eu desafio você a olhar o Digimon Adventure lá, pode ser só a primeira temporada se você quiser, e depois olhar o fim do Digimon Tree, que é a minissérie lá de poucos episódios. Olha só o final. E quero ver se você não vai chorar mesmo sendo o cara mais alpha, shed, red pill de todos os tempos. Garanto que vai escorrer pelo menos uma lagriminha em você. Não era uma rinha onde você abusava do monstrinho e usava como ferramenta. Era uma batalha do bem contra o mal, onde você dava a cara a tapa e entrava em conflitos muitas vezes para tentar proteger os seus amigos. Sim, se alguém estivesse batendo no seu Digimon, você não ia ficar parado falando Pikachu, choque do trovão.
Você ia lá e ia dar um soco no cara que tava batendo no Digimon, tá ligado? Porque o Digimon não era seu, tipo, propriedade, ele era seu amigo. Além disso, Digimon frequentemente apresentava tramas envolventes, repletas de reviravoltas e conflitos emocionais. As histórias iam além do convencional, abordando questões como o significado da existência, quem somos nós, para onde vamos, por que estamos aqui, ter responsabilidade, o significado do poder e até mesmo exploravam conceitos de mundos paralelos e realidades digitais alternativas. Essa profundidade temática permitiu que o Digimon transcendesse as expectativas do público, proporcionando não apenas entretenimento, mas também reflexão e conexão emocional. Fora que vou ter que frisar mais uma vez, né? Tinha um Tiranossauro Rex de uns 10 metros de altura com uma arma gigante no braço. Precisa de mais? A combinação de personagens bem desenvolvidos, histórias emocionantes, temas relevantes, contribuiu para que Digimon ressoasse como uma série não apenas para um público jovem, mas também para aqueles que buscam uma narrativa animada que vá além do superficial. Algo que explore a riqueza emocional e talvez até filosófico. Ele é basicamente reconhecido por sua narrativa densa e complexa, proporcionando uma experiência mais rica, em comparação com a estrutura simplista e infantil presente em Pokémon, anime para garotos. Os personagens em Digimon são construídos com relações mais profundas e evoluções emocionais. Em contrapartida, no Pokémon, embora possua um ou dois personagens icônicos, muitas vezes não expressa a complexidade psicológica de seus treinadores e de forma tão abrangente. Os Pokémon só repetem o seu próprio nome. E até hoje eu tenho mais apego com o Mewtwo do que com a maioria dos personagens humanos. O vilão do filme me causa mais empatia do que o herói. O Digimon ele também se destaca pela ampla variedade de criaturas e seus mais variados formatos, que abrangem desde formas adoráveis até entidades épicas e imponentes. Pokémon, embora tenha diversificado, com seus 800 e lá vai Pokébola, pode ser percebido como algo bem mais restrito, em termos de design e concepção. Vamos ser sinceros, desses 800, uns 100 pelo menos parecem evoluções do Pikachu. Uns outros 100 são só cachorro pintado. E aí vai por diante, né? Todos animais que existem no nosso mundo, só que pintado de outra cor. Digimon incorpora uma abordagem mais voltada para a tecnologia, explorando o universo digital e suas implicações, com temas como vírus, dados, etc. Em contraste, Pokémon mantém uma ênfase na relação entre os Pokémons e seus treinadores. Uma relação que na verdade é uma abordagem mais tradicional de captura e escravidão. Basicamente uma rinha de galo. Digimon também tem sido associado a uma demografia ligeiramente mais velha. Se você for pegar os dados das pessoas que assistem Digimon, em comparação a Pokémon, o Digimon vai alcançar um público mais maduro, que busca uma narrativa mais sofisticada e desafios emocionais mais intensos, um público mais exigente. O conceito único de criaturas digitais, cada um com sua própria personalidade e suas próprias habilidades, cativou o público, transformando o Digimon em uma franquia duradoura, com jogos, mangás e diversas séries de animes que continuam a conquistar os fãs. Agora um bônus pra vocês sobre Palworld. Você deve estar se perguntando onde o pau entra nisso. Eita, isso aí ficou meio estranho. Vê lá, hein? Tô falando dos bichinhos do jogo, aquele joguinho que você dá tiro em Pokémon. Link no card, inclusive, do vídeo que eu fiz sobre. Bom, todo mundo tá achando que a Nintendo vai processar Palworld. E bom, a Nintendo gosta mesmo de processar as pessoas. Porém, eles não podem. Afinal, eles não puderam processar Digimon. E eu já vou te explicar o porquê. É pelo simples fato de que eles não foram os criadores do ato de usar monstrinhos em batalhas e franquias. Várias empresas já haviam feito isso, e algumas até antes da Nintendo. Então você, fã de Palworld, pode ficar tranquilo. Você vai poder capturar muito pau, montar em pau, atirar em pau, fazer tudo o que você quiser com pau. Beleza, meu irmão? Então, meus parceiros, depois dessa análise, o Bira pôde me afirmar com toda a convicção de que Digimon simplesmente é melhor. E eu vou te contar o porquê. Essa parada aí vai além dos monstrinhos e das batalhas. É sobre emoção, desenvolvimento de personagens e tramas profundas que nos fazem sentir de verdade. As relações entre os Digimons e os Digi escolhidos. Elas são mais do que amizade. São laços que nos emocionam e pegam lá no fundo da alma. As histórias de Digimon exploram temas sérios e nos fazem refletir enquanto nos entretém. É um pacote completo. E se você concorda, deixa aquele like, se inscreve no canal e bora compartilhar a vibe de Digimon aí pros seus amigos. Mas é claro que depois de tudo isso que o Bira falou, nós demos uma surra nele e não deixamos mais ele pegar o nosso Game Boy.